pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, 3/11 de 2020, terça-feira, iremos dar início a mais uma aula de português. E hoje eu vou precisar que vocês peguem o livro, certo? Hoje nós vamos aprender sobre poema narrativo, então preste bem atenção. Mas antes de iniciar o assunto, vamos fazer a leitura do texto que está no seu livro, nas páginas 146 e 147. É baseado nesse texto que nós vamos introduzir o assunto de hoje. Agora, abra seu livro e acompanhe junto comigo. O título desse texto é Achei um relógio. Achei um relógio, gritava Jajão, pulando e cantando com ele na mão. Achei um relógio com uma bela corrente. Que belo, agora sou gente. E pondo ao ouvido, a joia escutava, fazer tic-tac e mais se alegrava. Porém, de repente, medita Janjão. Não é que ele diz-me, Janjão é ladrão. E logo na rua se põe a correr. Quem era seu dono, tentando saber. Ao cabo descobre que fora um criado que eu tinha perdido havia um bocado. Entrega-lhe logo e ele é o patrão, e leva e agradece ao bom do Janjão. Por tê-lo livrado de um susto e de um pito, não acham, meninos, esse ato bonito? Esse texto que nós acabamos de ler é um poema narrativo, e ele está nos contando o quê? Ele está nos contando uma história. A base desse tipo de texto é contar uma história, é fazer uma narrativa, narrar uma história. Agora vamos assistir o nosso vídeo para poder compreender melhor o que seria um poema narrativo. Então, hoje nós vamos aprender o que é um poema narrativo. Nós acabamos de ler um texto, não é isso? Um poema que tem por título Achei um relógio. E esse poema, ele nos conta uma história. Então, o poema narrativo é um poema que narra uma história. Ele também apresenta narrador e personagem, e também constituído das seguintes partes: situação inicial, conflito e desfecho. Vamos entender o que seja cada uma dessas partes? A situação inicial é aquilo que vem acontecendo inicialmente. E no nosso texto, o que era que estava acontecendo? Janjão encontra o relógio e fica contente. Depois vem o conflito, o fato que muda o que está acontecendo. E aí, qual é esse fato? De repente, Janjão se dá conta de que não podia ficar com o relógio sem antes procurar saber quem era o dono. Então, ele sai pelas ruas perguntando quem era o dono daquele objeto. E, por fim, no texto narrativo, nós temos o desfecho, que é a solução do conflito. Que no caso do nosso texto, Janjão encontrou o criado que tinha perdido o relógio e devolve o relógio para o criado devolvê-lo para o patrão. Então, essas são as partes que compõem um poema narrativo. Continuando falando sobre esse tipo de textos, nós vamos aprender que um poema narrativo apresenta versos e estrofes, assim como os outros poemas. Então, o que seria um verso? Vamos revisar? Porque vocês já sabem isso. O verso é cada linha do poema. Olha aí no poema Achei um relógio. Cada uma dessas linhas do poema é chamado de versos. E o conjunto desses versos nós chamamos de estrofes. Geralmente, os versos têm o mesmo tamanho. Veja aí no seu livro o poema Achei um relógio. As estrofes têm o mesmo número de versos e as rimas são bem mais marcadas para facilitar a leitura e a compreensão da história. Então, esse é um poema narrativo. É um poema que narra uma história. Ele é composto de versos, estrofes e rimas. Agora vamos para a nossa atividade de hoje. Vocês irão fazer a leitura do poema e responder as questões das páginas 148 e 149 do livro didático